Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos, primeiramente ou novamente, ao meu canal. Prazer, eu me chamo Grazi e este é o Dando um Giro Literário. Aqui você verá livros, dicas, português, enfim, todo este mundo mágico e maravilhoso da literatura. E hoje eu vim o quê? Dar a minha opinião, falar deste livro que eu me diverti bastante, mas nem tanto assim, porém deve ser um dos seus conhecidos, que é A Mais Bela de Todas, a história da rainha má, né, do universo dos livros da Serena Valentino. Então vem comigo, vem descobrir o que eu achei deste livro. E se você ainda não leu, quem sabe te dá aquela vontadezinha de ler e descobrir e ter uma opinião diferente da minha. Com a Serena, nós vemos o que? A Serena, ela conta a história por trás da história, como os personagens eram antes, né, daqueles fatos, daquela história que nós já conhecemos, dos contos de fadas, como eles se tornaram, né, maus ou não, enfim, o que aconteceu antes de tudo aquilo. Essa é a ideia da Serena e foi o que ela fez agora com a rainha má, né? Que tanto a gente aqui tem um certo medinho, mas não deixa de acabar idolatrando-a. Neste livro, nós vemos assim que é um mundo onde a beleza é importante, a vaidade, sempre estar bela, se sentindo bem. Então, este é o foco do livro de hoje. Digamos assim que nada é diferente dos dias de hoje, né? Onde somos escravas do espelho, aonde a vaidade vem falando muito alto e a gente acaba fazendo altos procedimentos estéticos. Não que isso seja ruim, do meu ponto de vista, não é. Mas em exagero, quando isso se torna uma obsessão e acaba te consumindo de uma determinada forma, qualquer coisa que acho que é demais acaba fazendo mal. Então, também, né, cuidar demais, essa obsessão pela beleza perfeita, ao meu ponto de vista, também acaba sendo, acho que, too much. A rainha má, que até hoje acho que ninguém sabe o nome dela, né? Mas vamos chamar assim, que ela é mais conhecida. Ela teve uma infância muito sofrida, no qual ela passou maus bocados na mão do pai, porque o pai sempre a culpava pela morte da sua mãe, dizendo que a culpa era dela. E a forma como ele a ofendia era dizendo o quanto ela era feia, o quanto ela era desprezível, e ela acabou crescendo com este pensamento, realmente acreditando que ela era culpada pela morte da mãe e que ela era horrorosa, feia, que jamais alguém iria amá-la, porque o pai a dizia assim. Ela passou a acreditar, de tanto um terror psicológico que ela acabou sofrendo na mão deste pai, né? Se assim a gente pode dizer. Porém, um dia lá na casinha dela, acabou passando a comitiva do rei e o rei acabou vendo-a em um poço e ele ficou totalmente encantado pela sua beleza. De acordo com ele, ele nunca havia visto uma mulher mais bela no mundo todo. Ela era a mais bela de todas. Então, ele ficou super encantado por ela e já querendo casar, noivar, que para ele não teria como ter um partido melhor do que ela. Então sim, eles acabam noivando, acabam casando, e até então a rainha má, que não era então ainda tão má, ela era uma mulher além de linda, amorosa, corajosa, que acabou no casamento cuidando da até então Branca de Neve, que era pequenininha. Então sim, ela chegou a amar muito a Branca de Neve, perdão, a cuidar bastante dela, de ser uma pessoa totalmente irreconhecível do que nós já conhecemos, né, nos dias de hoje, de acordo com os contos de fada. Porém, né, como toda felicidade dura pouco, como somos acostumados a dizer, veio então a morte do rei. O rei acabou morrendo e ela acabou ficando depressiva, muito triste, porque ela realmente amou muito o rei. E devido a isso, ela ficou obcecada demais pela sua beleza, querendo sempre se manter jovem, sempre se manter a mais bela de todas. Então, ela acaba conhecendo no velório do rei as primas do rei, as irmãs esquisitas, que realmente eram muito esquisitas. Então aprendeu com elas a magia, principalmente a magia negra,
que a gente sabe que é pesada, para que ela conseguisse se manter bela, né? Que a sua beleza perdurasse assim todo este tempo. Enquanto isso, nessa obsessão, ela acabou se esquecendo de Branca de Neve, se distanciando, porque a única coisa que importava para ela era sempre se manter bela. E como ela precisava que, além dela, ela precisava que alguém falasse o quanto ela era bela, ela acabou ganhando das irmãs um espelho que era produzido pelo próprio pai. Porém, este espelho, ele era o quê? Mágico. Já conhecemos a história do espelho mágico. Então, ele era mágico, com uma voz para ela que até era meio que conhecida, só que ela não conseguia reconhecer ainda do que ou quem se tratava. Então, todos os dias, ou quase todas as horas, ela perguntava para este espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho, claramente, até então sempre falava: não, minha rainha, tu és a mais bela de todas. E aquilo ali, o ego dela inflava, né? Ela se convencia e maravilhosamente. Até que chegou o dia da notícia no qual ela não iria gostar de escutar do até então seu amigo e fiel espelho mágico. O tempo foi passando, Branca de Neve foi crescendo, juntamente a sua beleza se destacando, e claramente isso começou a incomodar a rainha, que até então ela pergunta novamente para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E ele lhe choca dizendo: não, Branca de Neve é a mais bela. A mulher surta, ela pira e acontece tudo aquilo que a gente já sabe. Ela tenta de todas as formas destruir Branca de Neve, tenta matá-la porque ela quer que ela seja a única a ser a mais bela. Mas aí nós vemos então, além da história que a gente já conhece, então um outro lado, uma outra forma como tudo isso acaba vindo acontecer. Mas vamos lá, Grazi, então quais são as suas considerações para este livro assim tão de sucesso, onde todo mundo conhece, né? Até mesmo as criancinhas de tanto assistir a nossa querida Disney, e a gente sempre crescer com aquele pensamento de sermos as princesas, né? Claro que hoje em dia a gente tá querendo muito mais ser a bruxa, a rainha má do que as princesas, mas deixa ainda para quem tá sonhando assim. As minhas considerações são que sim, a rainha até então não era má e existia amor dentro dela, compaixão, e ela ainda amava e muito. E tudo que ela acabou fazendo, seja essa obsessão pela beleza ou depois pela Branca de Neve, de uma certa forma tudo aquilo ali aconteceu, ela acabou fazendo por amor. Por incrível que pareça, mas acabou sendo por isso. Então, no meio dessas loucuras, dessa saudade, teve toda essa história. E o legal também é que dentro deste livro e dos demais também, nós vemos a presença de alguns personagens que caiu um bichinho. De alguns personagens que interligam todos os livros, como no caso as Irmãs Esquisitas, ou que de alguma certa forma este universo ele tá ligado com o outro, onde os acontecimentos te fazem lembrar ou que ocorreram, ou como um efeito de dominó, acaba um derrubando o outro e vindo na sequência. Então por isso que é muito importante ler na sequência estes livros, para você não ficar perdida e entender de fato tudo o que está acontecendo. O conteúdo eu não posso nem dizer muito o que eu achei, porque eu sempre cresci assistindo, ouvindo essas histórias, então se tem mais ou não a agregar, não sei dizer. Eu sei que a Serena conseguiu fazer algo que eu sempre quis saber de um jeito dela, o que era antes de acontecer tudo isso, quem foi a pessoa, o porquê gerou aquele assunto, aquele fato que a gente tanto conhece. E nisso eu achei muito legal. A escrita meio fraca, mas não deixa de ser interessante como eu gosto de falar para vocês, a história por trás da história. Então agora eu vou falar para vocês quais são os livros da sequência que foram lançados, os que estão ainda para lançar, que você tem que ler para você entender tudo este mundo mágico que a Serena criou através, principalmente por enquanto, dos vilões dos nossos contos de fada. Então, claramente, o primeiro livro é esse. Eu vou ter uma colinha aqui, tá? Então, A Mais Bela de Todas. Aí, na sequência, nós teremos A Fera em Mim, que se trata, sim, da fera. Eu li, eu me encantei. Acho que, por enquanto, foi o que eu mais adorei,
porque se mostra um lado que a gente nem tem noção da Fera, baseado no A Bela e a Fera. A gente vê tanto da Bela e nesse a gente consegue ver dele, quem ele foi, quem foram os seus amigos, o que causou, o que gerou. É bem legal, foi o que eu mais amei até agora. O terceiro é... cadê? O da Úrsula. Eu li, sim, também, né, da nossa malvada e cruel bruxa do mar. Ai, mas eu achei meio perdido, meio sem conteúdo, até meio confuso. Deste, eu sinceramente, eu não gostei. Aí o quarto será a mais má de todas, que é a bruxa que eu mais adoro e eu sou apaixonada, bem legal. E não por causa dos filmes da Angelina Jolie, e sim porque já do primeiro filme de desenho eu achava ela muito cruel e eu acho muito legal, que é a da nossa Malévola. Claro que eu estou falando dela. O quinto é da Mamãe Bruxa, que é aquela lá que sequestra a Rapunzel, que a mantém aprisionada na torre. Sim, da mamãe, acho que é Mamãe Gothel, não sei o nome dela, mas é dessa aí mesmo. O sexto, é claro, são das Irmãs Esquisitas, irmãs essas que estão em todos os livros, sempre causando problemas, gerando algum tipo de desconforto. Então este livro é somente delas. E temos o sétimo, que é da Cruella Cruel. Cruella Cruel. Sim, veremos essa tão Cruella aí com os nossos dálmatas. E o que aconteceu com essa mulher? E até então, por enquanto, o último, não poderíamos faltar também de uma mulher que nos causa um pouco medo e alguns arrepios, que são da madrasta. Sim, a madrasta da Cinderela, aquela mulher de olhar, você já fica com o pezinho atrás. Mas é isso, gente, o que eu posso dizer desse livro, que são aqui que os padrões de beleza acabaram virando um consumo diário, uma obsessão pela transformação, pela beleza perfeita, essa beleza perfeita física, externa. Estamos trabalhando muito ela e esquecendo de trabalhar o que é melhor, o que tem mais de bonito em nós, que é a nossa beleza interna, é o nosso caráter. Você não adianta ser um livro lindo por fora se o seu conteúdo é podre, não é de qualidade e não é bom. Temos que trabalhar também psicologicamente. Para estar bela por fora, para gerar o psicológico, é válido, mas não obsessivo. Mas lembre que as pessoas vão ver ou gostar de você antes até mesmo fisicamente pelo seu caráter, pelo quem você é, pelo que você mostra. E se um dia você se mostrou ser alguém legal, mas isso era mentira, é falsidade, você pode ter certeza que a máscara cai. Ou alguém te desmascara, ou você mesmo sozinho, que a grande maioria dos casos se derruba, cai e mostra aquele monstro que tem dentro de você, que só vê maldade nas pessoas, que só vê coisas ruins, que ninguém presta e só você mesmo, só você presta, só você faz coisa boa. E não é assim que a vida é. Então, se você se vê e acha isso, então acha que alguma coisa que está errada, não são com as pessoas em sua volta, mas sim com você. Procura, sei lá, se tratar, procura ajuda psicológica, ajuda espiritual, que às vezes essa escuridão, essa maldade ou esse tanto repúdio, como eu já falei em outros vídeos, talvez o que você vê de tão ruim nas pessoas é o que está dentro de você, mas você joga para ela porque não tem coragem de assumir que você é isso. Então esse é o seu reflexo. Então não aponta, não fale. Se não tem nada para falar de bom, não tem nada para agregar, guarda para você, que às vezes o problema tá em você e não nas pessoas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Então um super beijo para vocês. Deixem aqui o seu joinha, comentem o que vocês acharam, compartilhe, veja os outros livros aqui e a gente vai se falando com mais novidades e mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, um super beijo, até mais e tchau, tchau!